Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Matemática Militar. Neste vídeo, comentarei 12 questões que tratam de sequências, 6 questões de progressão aritmética e 6 questões de progressão geométrica. É um assunto muito útil para concursos de qualquer nível. Se quiserem baixar as questões que comentarei, basta acessar um link que está na descrição do vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau! Escrevendo-se 9 meios aritméticos entre 15 e 45. Obtém-se um APA, cujo sexto termo é. Então nós temos aqui o 15 como sendo o A1, tá? Nesse esqueminha aqui que eu coloquei. Esse aqui é o A1. Aí nós vamos inserir 9 meios aritméticos. Então o A1 mais 9, esse último aqui, vai ser o A10. E o 45, ele passa a ser então o A11, tá? Então esse é o esquema, tá? O A1 é o primeiro termo aqui, e aí o 45 ele passa a ser 1 mais 9, 10, e a posição dele então é o 11, A11. E ele quer então o sexto termo. Se esse aqui é o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6. O A6 é esse termo que está aqui, ó. A6. Agora, como encontrar esse termo? Vamos fazer esse cálculo de duas maneiras. A primeira é assim. Observe que 6, que é a posição do termo, né? Ele é 1 mais 11, 12 dividido por 2. Ou seja, ele é um termo equidistante do A1 e do A11. E para saber se ele é equidistante, basta somar o índice 1 com o índice 11, vai dar 12, e dividir por 2, vai dar 6. Se o resultado for o índice desse termo, então ele é equidistante dos outros dois. Ora, então para encontrar o A6, nós podemos trabalhar assim. O A6 é igual o A1 mais o A11 dividido por 2. Ora, o A1 é 15. O A11 é 45. Dividido por 2. Então, o A6 ele é igual a 15 mais 45, 60. E 60 dividido por 2, ele é 30. Uma outra maneira da gente descobrir, então, esse sexto termo é trabalhar com A1, que é 15, e trabalhar com A11, que é 45. Quando a gente tem dois termos numa PA ou numa PG, nós sempre vamos conseguir descobrir a razão dessa PA ou dessa PG, tá? Por quê? Porque a gente vai usar o termo geral. O termo geral diz o seguinte, que um termo AN é igual a um termo A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN a gente tem 45, que é o 11. Então vai ficar o A11 é igual a 1 mais 11 menos 1, que vai dar 10, vezes a razão. Então sempre que a gente tem dois termos, a gente consegue descobrir a razão, tanto na PA quanto na PG. Então o A11 equivale a 45, o A1 ele vale 15, 11 menos 1 dá 10, 10 vezes R. 45 menos 15, passa para o lado de cá, vai dar 30, 10R, e aí passa 10 dividindo, então a razão vale 3. Ora, tendo a razão e tendo um dos termos, a gente descobre qualquer outro termo. Como a gente está querendo descobrir o A6, então vamos fazer assim. O A6, ele é igual ao A1 mais 6 menos 1, então a gente vai ter 5 razões. Ora, o A6 é igual, o A1 vale 15, mais 5 vezes a razão, que vale 3. A6, ele é 15 mais 15, o A6, ele é igual a 30. Numa progressão aritmética, o primeiro termo é 10x menos 9y. Vamos anotar isso. A1 é igual a 10x menos 9y. O último termo é y, então o AN é igual a y. A razão é y menos x. A razão é igual a y menos x. Sendo x diferente de y, então x diferente de y, o número de termos dessa PA é, então ele quer saber quem é o n. Ora, vamos trabalhar aqui com o termo geral da PA. O termo geral da PA é assim, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, o AN, ele é y. Então, vamos colocar aqui, y é igual
O A1 é 10x menos 9y. 10x menos 9y. Mais n menos 1 vezes a razão. A razão é y menos x. Y menos x. Pessoal, antes de começar a resolver isso daqui, vamos pensar aqui assim, ó. Y menos x e x menos y, né, dá para soltar um x aqui, porque se eu tenho 10x, eu tenho 9x. Então eu tenho isso aqui, ó, 9x mais x, que vai dar 10x, menos 9y, mais n menos 1, que multiplica y menos x, tá? Se desenvolver aqui, fica muito grande, né? Então, a gente observa aqui, ó, y menos x, e a gente observa aqui, ó, x e y, e esse x agora a gente pode passar para o lado de cá, ó. X passa para cá, vai ficar y menos x é igual a 9x menos 9y mais n menos 1, que multiplica y menos x. Observa que o 9, ele pode entrar em evidência aqui, ó. Então vai ficar y menos x é igual a 9, x menos y mais n menos 1 vezes y menos x. Agora observa que aqui tem y menos x, aqui tem y menos x e aqui tem x menos y. Ora, como é que eu faço x menos y se transformar em y menos x? É só colocar o negativo em evidência aqui. Então, olha só. Y menos x é igual. Colocando o negativo em evidência aqui, ó, vou colocar antes do 9, a gente pode trocar o sinal dos dois. Então, menos y passa a ser mais y e x passa a ser menos x. Mais n menos 1, que multiplica y menos x. Observe que todo mundo agora tem o y menos x, ó. Aqui, aqui e aqui. O que a gente pode fazer? Dividir todo mundo por y menos x, ó. E por que a gente pode dividir? Porque ele disse que o x não é o y, ou seja, essa diferença aqui ela nunca vai dar zero. Se essa diferença aqui desse zero, não podia dividir. Mas como ele afirmou que x não é y, então isso aqui não dá zero, então a gente pode dividir. Cortando então aqui, ó, y menos x dividido por y menos x, aqui a gente vai ter 1. Aqui a gente também vai ter 1, né? 1 em cima e 1 embaixo. E aqui também a gente vai ter 1. O que vai sobrar? Vai sobrar aqui o número 1. Aqui vai sobrar menos 9 vezes 1, vai dar menos 9. E aqui vai sobrar mais n menos 1. Observa que menos 9 menos 1 dá menos 10. Então aqui vai ficar 1 é igual a menos 10 mais n. Como a gente quer saber qual é o valor de n, passo 10 para cá, vai ficar 1 mais 10 é igual a n. E a gente sabe então que n é igual a 11. Como n é um número de termos, então essa PA ela tem 11 termos. E 11 a gente encontra na letra D. Do conjunto dos números naturais, menores ou iguais a 100, retiram-se os múltiplos de 5 e, em seguida, os múltiplos de 6. O número de elementos que permanecem no conjunto é de quantos elementos, né? Então, vamos lá, do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é dado pelo 0, 1, 2, até o 99, porque ele disse aí que são números menores do que 100. Vamos retirar, né, todos os múltiplos de 5. Ora, múltiplos de 5. Então, vamos lá. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, e assim por diante. E o último múltiplo de 5 aqui dentro é o 95. Então, tirando todos os múltiplos de 5 e, em seguida, tirando todos os múltiplos de 6. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12 e assim por diante até o último múltiplo de 6 aqui dentro, que vai ser o 96. Então, aqui são todos os múltiplos de 5 e todos os múltiplos de 6. E aí ele quer saber quantos números vão ficar dentro do conjunto depois que a gente subtrair esses dois conjuntos aqui. Pessoal, primeiro então vamos descobrir quantos elementos tem no N, né? Então, quantos elementos tem no conjunto N? Ora, no conjunto N tem 99, de 1 a 99, mais o 0, né? Mais um elemento que é o 0, então nós temos 100 elementos. Então, desses 100 aqui, nós vamos perder quantos elementos? Ora, vamos calcular quantos elementos tem nos múltiplos de 5 aqui, no conjunto dos múltiplos de 5.
como é que a gente faz esse cálculo, né? A gente pode trabalhar com a PA. Então, eu tenho aqui o A1, né, nos múltiplos de 5. Eu tenho aqui o A1 é 0. Nós temos aqui o AN, que é o 95. A gente não sabe qual é a posição dele, mas sabemos que é o último, né? E aí agora a gente quer descobrir o N. A razão aqui é de 5 em 5, então a razão é 5. E aí com esses termos aqui e a formulazinha do termo geral, que é essa daqui, a gente descobre o N então. E o N então é o número de termos que tem nos múltiplos de 5, ou seja, no conjunto dos múltiplos de 5. O AN aqui é 95, o A1 é 0, N menos 1, vezes a razão que é 5. Ora, dividindo todo mundo aqui pelo 5, dividir aqui pelo 5, 0 né? A gente não precisa contar com ele. Dividir aqui por 5. Aqui a gente vai ter 1, vai sobrar 45, vai dar 9. Aqui vai cortar o 5 com 5, vai sobrar N menos 1. Passa 1 para o lado de cá. Então a gente descobre que aqui tem 20 elementos. Então, número de múltiplos de 5, então, são 20. Então, dos 100 nós vamos perder 20. Agora vamos ver quantos elementos tem no conjunto dos múltiplos de 6. Da mesma maneira, né? A gente vai pegar os múltiplos de 6 aqui e a gente vai ter então o A1. O A1 é 0, né? Aqui. O AN é esse 96 aqui. Mas a razão aqui, ela é de 6 em 6. Então, 6. Com esses elementos aqui, e fazendo o que a gente já fez, né? O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é 96, o A1 é 0, N menos 1 vezes a razão 6. Dividindo todo mundo pelo 6, aqui a gente vai ter 1, vai sobrar 36, 16. Aqui vai cortar esse 6 com esse 6, vai sobrar N menos 1. Passa esse 1 para o lado de cá, então o N é igual a 17. Então nós temos 17 múltiplos de 6 aqui dentro. Então vamos subtrair, né, do 100, 20 e vamos subtrair do restante 17. Só que tem um probleminha aqui. Qual é o problema? Quando a gente tira os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6, os múltiplos de 30, que são os elementos comuns aos dois conjuntos, eles estão saindo duas vezes. Então, esses múltiplos de 30, eles vão sair aqui do 5 e os múltiplos de 30 vão sair do 6. Quais são esses múltiplos de 30? É o 0, o 30, o 60 e o 90. Esses elementos, eles estão saindo do primeiro conjunto e no segundo conjunto. Então, eles estão saindo duas vezes. Então, no final, nós temos que devolver esses 4 elementos, tá? Porque senão a gente arranca duas vezes do 100. Então, o número de elementos, né, que vão permanecer no conjunto, ou a quantidade, né, de elementos, é 100 menos 20, que dá 80, 80 menos 17, que dá 63, e devolvendo 4. Então, 63 mais 4, que vai dar 67. Então, 67 é a quantidade de elementos que sobraram depois da gente tirar os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6, tá? E isso está na letra B. Se x pertence aos reais asteriscos, ou seja, x não pode ser 0, né? E 2x, 3x e x ao quadrado são termos consecutivos de uma progressão aritmética, pode-se afirmar que x vale quanto? Então a gente já sabe que x não pode ser 0. E isso daqui, nessa sequência, é uma PA, termos consecutivos de uma PA. Então vamos lá, como é que a gente resolve isso daqui? É só você pensar assim, olha, se eu tenho 3 termos de uma PA, vamos pensar em A, B e C. Se nós temos 3 termos de uma PA, B menos A vai dar razão, né? B menos A vai dar razão. E C menos B também vai dar razão. C menos B vai dar razão. Ora, essas duas coisas são iguais, então a gente pode dizer que B menos A é igual a C menos B. Ora, o B é o segundo termo, então 3x menos o termo anterior 2x é igual ao C, que é o terceiro termo, x ao quadrado, menos
o segundo termo, que é 3x. A gente pode subtrair aqui, né? 3x menos 2x vai dar x. Isso é igual a x ao quadrado menos 3x. Passa o x para o lado de lá, vai ficar 0 aqui. É igual a x ao quadrado menos 3x menos x. Então a gente vai ter 0 igual a x ao quadrado menos 4x. Então a gente caiu numa equação de segundo grau, tá? É incompleta. Tá faltando c, né? Podemos colocar o x em evidência. 0 é igual a x em evidência. X ao quadrado dividido por x é x. Menos 4x dividido por x vai dar 4. Nós temos um produto igual a 0. Então x vale 0. Ou x menos 4 vale 0. Ora, passo 4 para o outro lado, x vale 4. Como o problema pede qual é o valor de x, então x pode ser 0 ou x pode ser 4. Isso na equação aqui do segundo grau. Só que a gente tem uma condição aqui para o x. O x, ele pertence aos reais asterisco, então ele não pode ser nulo. Então esse 0 não convém para o problema, tá? Não convém. E a resposta então é x igual a 4. E essa resposta a gente encontra lá. Agora a gente tem que analisar, né? É maior que 10, o 4? Não. É múltiplo de 3? Não. Não é múltiplo. É divisor de 12? O 4 divide o 12? Divide. Então a alternativa correta é a letra C. A soma dos 9 primeiros termos de um APA de razão 2 é nula. Assim, pode-se afirmar que seu sexto termo é igual a quanto? Então, vamos lá, a soma dos 9 primeiros termos de um APA. Então, a gente tem um APA de 9 termos, né? A1, A2, até o A9. E a soma desses 9 termos, A1 mais A2 mais A3 até o A9, é igual a 0. Só que essa soma tem a quantidade ímpar de termos. Então, aqui nós temos n igual a 9. E 9 é um número ímpar. Ou seja, nós estamos somando 9 termos de um APA. Toda vez que a gente soma uma quantidade ímpar de termos, se a gente pegar essa soma e dividir pela quantidade de termos, nós vamos encontrar o termo que está no meio. Então, nós vamos encontrar o A que está no meio. Qual é esse A? É n termo mais 1 dividido por 2. Esse é o termo do meio. Então, toda vez que a gente soma uma quantidade ímpar de termos de um APA em sequência e divide pela quantidade n, que é a quantidade de termos, a gente vai descobrir o termo que está no meio. Então, essa quantidade 9 seria assim: se eu somo 9 e divido por 9, eu descubro o A que está no meio. O A que está no meio é o 9 mais 1 dividido por 2. Observem que se essa soma aqui, né, 9 mais 1 dá 10, é uma soma par e dá para dividir por 2. Se essa soma aqui for ímpar, né, tipo 9 mais 2, 9 mais 2 dá 11. 11 não dá para dividir por 2, é porque a gente não vai ter o termo do meio. Nesse caso, então, a soma de 9 termos é 0, ele falou no problema, né, a soma desses 9 termos é 0, e vou dividir isso aqui por 9. Isso aqui vai dar o A, 9 mais 1, 10, por 2, 5. Vai dar o A5. Então, 0 dividido por 9 dá 0, e esse é o A5. Então, nós temos o A5. Ele disse no problema que a razão, ela vale 2. Né? Aí, a razão vale 2. Ora, se eu tenho um termo e a razão, eu descubro qualquer outro termo da PA. Ele está querendo o A6. Ora, mas o A6, ele é igual ao A5. Mais 6 menos 5, no caso, 6 menos 5 vezes a razão. 6 menos 5 vezes a razão. Ora, como a gente quer descobrir o A6, a gente já tem o A5, que é 0. 6 menos 5 dá 1. E 1 vezes a razão, que é 2. Então, o A6 ele é igual a 0 mais 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2. Então, o sexto termo ele vale 2. E 2 está na letra B. Ao se efetuar a soma de 50 primeiras parcelas da PA, 202 mais 206 mais 210 mais... Então, somar as 50 primeiras parcelas dessa PA, por distração, não foi somada a 35ª parcela. A soma encontrada foi de quanto? Ora, então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que somar os 50 e tirar a 35ª parcela. Então vamos fazer esse cálculo assim. Eu tenho aqui o 202, depois o 206, depois o 210 e assim por diante. Vamos somar 50 termos dessa PA aqui, 50 termos. Para isso a gente precisa dividir por 2,
o A1 mais o AN, e isso vezes 50, né? Então, o A1 a gente tem, que é 202. O AN a gente não tem. Então, a gente vai buscar esse AN. Então, vamos trabalhar assim. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O A50, a gente está querendo o A50, ele é igual a 1, que é 202, mais N menos 1, que é 50 menos 1, 49, vezes a razão. Mas qual é a razão aqui? Vamos calcular a razão. A razão é o 206 menos o 202. Ora, a razão aqui então é 4. Então, vezes 4. Vamos deixar dessa forma, né? E já vamos colocar aqui então. Vai ficar a soma dos 50 termos é igual. No lugar de A1, vamos colocar 202. No lugar do A50, vamos colocar 202 mais 49 vezes 4. Tudo isso ainda multiplicando por 50. E tudo isso ainda dividido por 2. Agora, observe que 202 mais 202 dá 2 vezes 202. Então, a gente pode fazer esse cálculo um pouquinho mais rápido assim, né? 2 vezes 202 mais 4 vezes 49 dividido por 2 vezes 50. A gente pode dividir 50 por 2, vai dar 25. Mas 50 é um número melhor para trabalhar do que 25. Então, é melhor tentar dividir aqui por 2. Observe que 2 dividido por 2 vai dar 1. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a soma desses 50 termos é igual. 202 vezes 2 dividido por 2 dá 202. Mais 4 dividido por 2 dá 2. Vezes 49. Isso vezes 50. Observe que agora ficou fácil de multiplicar. A gente tem aqui, ó, soma de 50 é igual. 5 vezes 200 dá 1.000. 5 vezes 2 dá 10. 1.010 vezes 10. Então, a gente tem 1.010 vezes 10. Mais 50 vezes 2 dá 100. 100 vezes 49 dá 4.900. Observe que a soma desses 50 termos aqui vai dar 10.000 mais 4.000, 14.000. 900 mais 100 vai dar 1.000. Então, aqui vai dar 15.000. Essa é a soma aqui. Agora, dessa soma, a gente tem que tirar o 35º termo. Vamos calcular o 35º. O A35, ele é igual ao A1 mais 34 vezes R. O A35, ele é igual a 202, que é o A1, mais 34 vezes R, que é 4. Ora, o A35, ele é igual 34 vezes 4 vai dar 120 mais 16. 136. 136 mais 202. Aqui vai dar 833. 338. Então, o A35 ele tem que sair dos 15.000. Então, vamos lá. Trabalhar assim. 15.000 menos 338. Vamos tirar 400 daqui, vai ficar 14.600 mais 400 menos 338. Então, vai ficar 14.600 mais 400 perde 340, dá 62. Então, aqui a gente vai ter 14.662. Esse é o resultado final, 14.662, e a gente encontra isso na letra E. Se em uma PG de 3 termos reais, o produto e a soma dos termos são, nesta ordem, 216 e 26. Então, nós temos uma PG de 3 termos reais e temos o produto desses 3 termos e temos a soma desses 3 termos. Então, a soma dos 2 primeiros termos dessa PG, quando ela é decrescente, é... Então, vamos lá. Vamos imaginar uma PG com 3 termos. Vamos chamar de A, de B e de C essa PG. Então, isso aqui é uma PG. Tá? A gente pode escrever esses 3 termos de várias maneiras, tá? Tanto na PA quanto na PG. Na PG, a gente pode escrever isso aqui de 3 maneiras diferentes. Primeiro, veja bem, se o A é o primeiro termo e a razão multiplica, a gente multiplica a razão, então a gente pode dizer que o segundo termo é A vezes Q. E o próximo termo, a gente multiplica de novo a razão, chamar de Q,
é A vezes Q ao quadrado. Então a gente pode usar esse esquema aqui, ou a gente pode usar esse esquema aqui, ó. Se a gente pegar o B e dividir pela razão, a gente chega no A. Então se a gente pegar o B e dividir pela razão, a gente chega no A. O B continua sendo B, e se a gente pegar o B e multiplicar pela razão, a gente então tem o C. Terceira maneira de escrever isso daqui. Ora, se a gente pegar o C, dividir pela razão e dividir pela razão, a gente pode trabalhar assim, C dividido pela razão ao quadrado. A gente vai chegar no A. Se a gente pegar o C e dividir pela razão, a gente vai chegar no B. E se a gente pegar o C, a gente vai ter de novo o APG. Observe que nós temos três maneiras de trabalhar com APG. Normalmente a gente trabalha com essas aqui, normalmente, tá? Mas podemos trabalhar com qualquer uma delas que vai funcionar. Ele diz assim, o produto desses três termos é 216. Então, o produto desses três termos é 216. E a soma desses três termos é igual a 26. E ele disse que a PG ela é uma PG decrescente, tá? Então, vai ficar assim, ó. No lugar do A, do B e do C, vamos escolher uma dessas daqui. Vamos escolher a segunda para substituir. Vou escolher essa daqui. Então, no lugar do A, a gente vai colocar B dividido por quê? No lugar do B, vamos deixar B. E no lugar do C, vamos deixar B vezes Q. Isso vai ser igual a 216. Aqui embaixo é a mesma coisa, tá? B dividido por Q, mais B vezes Q. Isso é igual a 26. Aqui em cima, na primeira, a gente pode cortar o Q com Q. Então, a gente vai ter na primeira aqui, ó, B ao cubo é igual a 216, ó. Fatorando 216, a gente vai achar o B, ó. E se a gente achar o B, a gente vai cair num sistema 2 por 2. Então, 216 fatorado ficaria assim, ó, vou colocar aqui, ó. 216 fatorado vai ser por 2, 108. Vai ser por 2, 54. Vai ser por 2, 27. 27 é 3 ao cubo, ó. Então, isso aqui é 2 à terceira vezes 3 à terceira. Então, B à terceira, propriedade da potência, vai ficar 2 vezes 3 ao cubo, ó. Expoentes iguais, bases iguais, ó. B igual a 6, ó. Então, a gente já descobriu quem é o B. Vamos substituir agora na primeira e na segunda o B, e a gente vai ficar com o sisteminha 2 por 2. Então, vai ficar assim. Vamos substituir nessa daqui, tá? Vamos manter o A. No lugar do B, a gente vai colocar 6. E vamos deixar o C aqui. Isso vai ser igual a 216, ó. Aqui vai ficar A mais 6 mais C. Isso aqui vai dar 26. Aí, outro sisteminha aqui, ó. Divide por 6, divide por 6. Vai ficar A vezes C é igual a 21 por 6 dá 3, dá 18, sobra 3, 36. Divide por 6 dá 6. E aqui embaixo vai ficar A mais C, tira 6 e tira 6, vai dar 20. A gente está procurando dois números cujo produto seja 36 e a soma seja 20. Se a gente tentar resolver isso aqui, vai cair numa equação segundo grau. Mas a gente pode tentar trabalhar com números, né? Por exemplo, se a gente pegar 18 mais 2, dá 20. Então, se a gente pegar 18 mais 2, dá 20. E se a gente multiplicar 18 vezes 2, dá 36. Então, o A ou o C é 18 ou é 2. Bom, ele disse que essa PG é uma PG decrescente. Se é uma PG decrescente, então é uma PG que está caindo. Se está caindo, o primeiro número é maior e o último é menor. O A é maior que o B, que é maior do que o C, tá? Então, o A vai ser o maior número, no caso aqui 18. 18 é o A. O B a gente já sabe que é 6. E o C a gente sabe que é 2. Se ele tivesse dito que a PG é crescente, então o A iria valer 2, o B ia continuar sendo 6 e o C ia valer 18. A gente teria uma PG crescente. Bom, esses são os valores. Então a gente pode relacionar assim, ó, A, B e C é igual a 18, 6 e 2. O problema, ele pede a soma dos dois primeiros termos da PG. Olha, então ele quer que some aqui, ó, A mais B. Olha, então a gente vai somar 18 mais 6. 18 mais 6 vai dar 24. Então a soma que ele pede é 24. E 24 está na letra A. Se a sequência x, 3x mais 2 e 10x mais 12 é uma PG,
de termos não nulos, tá? Então o x não é zero, porque se são não nulos, o primeiro ali não pode ser zero. Então, quanto é que é x ao quadrado? Vamos descobrir então o valor de x e descobrir quanto é que é x ao quadrado. Bom, como é uma PG, a gente sabe o seguinte, vamos lá. Se eu tenho três termos numa PG, A, B e C, tá? Se a gente dividir B por A, se dividir B por A, a gente vai descobrir a razão. Ora, se a gente dividir C por B, a gente também vai descobrir a razão. Então, pessoal, guarda esse detalhezinho para não ter que estar decorando fórmula. Quando você tem três termos de uma PG, é só dividir o segundo pelo primeiro e o terceiro pelo segundo e igualar. Tu vai cair numa propriedade, que normalmente o pessoal decora, que é B ao quadrado, o do meio vezes do meio, igual o produto dos outros dois, no caso A e C, que são os extremos, tá? Mas a gente não precisa decorar isso. Bom, olhando aqui agora, a gente vai fazer assim, ó, dividindo esses dois e depois esses dois, e igualando. A gente vai ter 3x mais 2 dividido por x é igual a 10x mais 12 dividido por 3x mais 2. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 3x mais 2 ao quadrado é igual a x que multiplica 10x mais 12. Então, a gente está procurando x ao quadrado. Aqui a gente vai ter quadrado do primeiro, 9x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12x, tá? Mais 4. Isso é igual a 10x ao quadrado, 12 vezes x mais 12x. Então, a gente vai cortar aqui o 12x do lado de cá com 12x do lado de lá, por causa da igualdade, tá? Vai sobrar o quê? 9x ao quadrado mais 4, 9x ao quadrado mais 4, isso é igual a 10x ao quadrado. Bom, vamos passar esse 9x ao quadrado para o outro lado. Vai sair, né? Então vai ficar assim, 4 é igual a 10x ao quadrado menos 9x ao quadrado. Então a gente tem que 4 é igual a 10 menos 9x ao quadrado. Como ele está procurando quem é x ao quadrado, então x ao quadrado é igual a 4. 4 a gente encontra na letra B. Numa PG de 6 termos positivos, a soma de A2 e A4 é 6. Então, A2 mais A4 é igual a 6. Termos de uma PG que só tem termos positivos. A4 mais A6, A4 mais A6 é igual a 12. Qual é a razão dessa PG? Então, ele quer a razão da PG. Isso aqui é tipo um sisteminha, né? Pessoal, uma ideia que a gente pode usar aqui que é bem legal é essa daqui. Nós sabemos que o termo geral de uma PG é assim, né? AN, que é um termo futuro, é igual a 1, ou qualquer outro termo, A2, A3, vezes a razão N menos 1. Essa formulazinha aqui é a formulazinha do termo geral da PG. Só que isso daqui a gente pode usar bastante quando trabalha assim, ó. Eu posso dizer que um A12 é igual a um A5, né, no APG. Desde que eu pegue a razão multiplicando e subtraia do 12 o 5. Tire, né? 12 menos 5 vai dar 7. Então, a soma do 5 índice com 7 expoentes tem que dar 12 índice, tá? Então, 5 mais 7 é 12, ou 12 menos 5, 7. Esse detalhe aqui é interessante porque o A2, o A4, o A4 e o A6, todos eles podem ser escritos como A2. Então, olha só, eu vou deixar o A2 aqui e vou escrever o A4. O A4 ele vai se transformar no A2, ó, vezes a razão, 4 menos 2, 2. Então, o A4 é A2 vezes Q ao quadrado. O A6 também eu posso escrever como A2. A6 é igual a A2 vezes Q, 6 menos 2, 4. Observe então que eu vou construir um novo sistema onde o A2 permanece, o A4 se transforma em A2 vezes Q ao quadrado, isso é igual a 6. O A4 ele se transforma em A2 vezes Q ao quadrado e o A6 se transforma em A2 vezes Q elevado à quarta. Então, qual é a vantagem de trabalhar dessa maneira? É porque todo mundo aqui fica em função de A2, ó. E aí a gente pode colocar o A2 em evidência em cima e embaixo. Em cima a gente vai colocar só o A2, ó.
Aí vai ficar A2 dividido por A2 vai dar 1. A2 por A2 vai ficar 1 vezes Q ao quadrado, isso é igual a 6. Na parte de baixo eu vou colocar, além do A2, o Q ao quadrado. Q ao quadrado. Em evidência, a gente vai ter 1 mais A2 dividido por A2 é 1. Q à quarta dividido por Q ao quadrado é Q ao quadrado. Isso é igual a 12. Observem agora que a gente tem duas equações. E nas duas equações a gente tem o A2 e o A2. A gente pode dividir uma pela outra, tá? Então a gente pode dividir a segunda pela primeira, ou a primeira pela segunda, tanto faz. É porque se colocar a segunda em cima, fica mais fácil o cálculo. Vai ficar assim, ó. A2 vezes Q ao quadrado vezes 1 mais Q ao quadrado dividido pela primeira, ó, A2 vezes, isso aqui na PG, a gente pode sempre trabalhar dessa maneira, tá? Sempre que possível. E aqui a gente vai ter 12, que é a de cima, dividido por 6, que eu vou colocar embaixo, tá? Então agora, o interessante é que a gente pode simplificar aqui, ó. O A2 corta com A2, e 1 mais Q ao quadrado corta com 1 mais Q ao quadrado. Ele pediu a razão e ele disse que essa PG só tem termos positivos. Então, olha só, sobrou aqui só a razão, ó. Q ao quadrado, ó, é igual 12 dividido por 6, 2, ó. Agora, tirando a raiz, a gente vai ter esse aqui, ó. Q é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Mas ele disse que essa PG só tem termos positivos. Então, se ela só tem termos positivos, quer dizer, o A1 dela, o A2... até o A6, né, que ela tem 6 termos, são todos positivos, então significa que a razão é positiva. Então a razão aqui tem que ser igual a raiz de 2. Porque se a gente tiver a razão negativa, a gente vai ter uma PG alternando o sinal, tá? E aí ela não vai ser positiva, ela vai ficar alternando. Então, raiz de 2, a razão raiz de 2 está na letra B. A soma dos termos de uma PG crescente de 3 termos positivos é 21. Então, eu tenho uma PG, né, vou colocar aqui A, B e C, ela tem 3 termos e ela é crescente, né? Ele fala crescente e positivo. Então, o A é menor que o B e é menor do que o C, tá? E ainda eles são positivos, tá? O A, o B e o C, eles são números positivos. Ele diz que a soma dos 3 tem que dar 21. Então, vamos lá. A mais B mais C é igual a 21. E ele diz que a diferença entre os extremos é 15. Os extremos são A e C. Como a diferença está dando 15 e é crescente, ou seja, o C é maior. Então, vamos pegar C menos A. Isso aqui tem que montar direitinho, porque senão dá erro. Ele quer saber qual é a razão da PG. Então, a dúvida é a razão dela, tá? Bom, para resolver essa questão, vamos usar um esquema para trabalhar com A, B e C aqui, ó. Substituir A, B e C por uma mesma variável. Então, a gente tem 3 esquemas possíveis, né? Então, o primeiro é pegar o A e jogar em todos o A. Então, vai ficar A, multiplicar pela razão, vai ficar A vezes Q. E multiplicar pela razão, né? No caso aqui, vai ficar A vezes Q ao quadrado. Então, a gente pode trabalhar assim, ou a gente pode dividir o B por Q e achar o A. Então, aqui B dividir por Q, ter o B e multiplicar o B vezes o Q e achar o C. Ou o terceiro, a gente pode pegar o C e dividir pelo Q e pelo Q. Então, a gente pode pegar o C, dividir Q ao quadrado, pode pegar o C e dividir pelo Q, e pode pegar apenas o C aqui. Então, a gente pode usar qualquer um desses esquemas, substituindo aqui, ó, em A, B e C, para matar a questão. Normalmente, a gente usa o segundo, tá? Então, vamos lá. No lugar do A, a gente vai colocar B sobre Q. No lugar do B, B. E no lugar do C, vamos colocar B vezes Q. Isso tem que dar 21. Aqui embaixo, a gente vai ter o C, que é B vezes Q. E o A, que é menos B sobre Q. E isso, então, é igual a 15. Observem nas duas que o B, ele pode ser uma evidência, tá? O B. Então, a gente pode colocar aqui, ó, o B em evidência, vai ficar 1 sobre Q, mais 1 mais Q. Tudo isso é igual a 21.
E aqui a gente vai ter B também em evidência. A gente vai ter Q menos 1 sobre Q. Isso é igual a 15. Tá? Agora, a gente pode dividir, por exemplo, a primeira pela segunda. Tá? Se a gente dividir a primeira equação pela segunda equação, vai ficar assim, ó. B, que multiplica 1 sobre Q, mais 1, mais Q. Tudo isso é igual a 21. Vamos dividir essa parte pela segunda equação. Então, aqui embaixo eu vou colocar B, Q menos 1 sobre Q. E aqui embaixo, vamos tirar esse igual daqui, vamos colocar aqui, né? E aqui embaixo eu vou colocar 15. Tá? Agora, vamos dar uma simplificada na segunda parte. Vamos dividir aqui por 3, vai dar 5. E aqui por 3 vai dar 7. Vamos cortar esse B com esse B aqui. Ó. Agora, vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar aqui 5 vezes 1 sobre Q, mais 1, mais Q. Isso é igual a 7 vezes Q menos 1 sobre Q. Né? Agora a gente pode multiplicar o 5 e multiplicar o 7 ali dentro, né? Distribuindo. Vai ficar 5 sobre Q mais 5 mais 5Q é igual a 7Q menos 7 sobre Q. Agora vamos cortar o que a gente pode, né? Por exemplo, 7Q e 5Q, tirando 5Q daqui e tirando 5Q de lá, vai ficar 2Q aqui. Então a gente vai ter 5 sobre Q mais 5, isso é igual a 2Q menos 7 sobre Q. O problema, ele quer saber qual é a razão, ó, tá? E a gente tem aqui, ó, só a razão a ser descoberta. A gente vai cair numa equação segundo grau. E outra, os valores são todos positivos, tá? Então essa razão, ela tem que ser um valor positivo também. Então vamos lá, tirando o MMC aqui, que é Q, a gente vai ter 5 mais 5Q é igual a 2Q ao quadrado menos 7. Passando todo mundo para o lado direito, vai ficar 0 igual 2Q ao quadrado, né? Aí menos 5Q, menos 7 menos 5 vai dar menos 12. A gente vai cair nessa equação segundo grau e tem que resolver aqui para descobrir o Q, né? Que no caso é a nossa razão. Bom, eu vou apagar aqui, ó, só para sobrar um espaço para a gente resolver aquela equação de segundo grau. Pessoal, quando a gente quer resolver uma equação de segundo grau que não dá para trabalhar com soma e produto, claro, nem tudo se resolve por soma e produto, né? Mas a maioria dos problemas dá para resolver por soma e produto e a gente tem que ficar treinando isso. O esquema aqui é, pega esse 2 e multiplica lá atrás. Então, multiplica o 2 lá atrás, você vai ter Q ao quadrado menos 5Q menos 24 é igual a 0. Agora a gente quer dois números que multiplicados dá menos 24. E a soma dá 5. Veja bem, eu quero dois números cujo produto dá menos 24 e a soma dá 5. A gente pode pensar aqui em 8 e 3. 8 vezes 3 dá 24. Só que um dos dois tem que ser negativo. E como a soma tem que ser 5 positivo, então a gente pode pensar em menos 3 e 8. Menos 3 vezes 8 vai dar menos 24. Menos 3 mais 8 vai dar 5. Então, esses dois números aqui, eles são raízes dessa equação. Então, esses dois números são raízes dessa equação. Só que a gente não quer as raízes dessa, a gente quer as raízes da anterior. Então, qual que é o esquema? É dividir essas raízes encontradas dessa equação pelo número 2. E aí, esses valores que nós encontramos aqui são as raízes aqui de cima, tá? Então, no caso, essa equação aqui, ela vai ter as seguintes raízes. Então, vamos lá, raiz 1 e a raiz 2 aqui. Vai ser menos 3 meios e vai ser 8 por 2, 4. Mas ele disse no problema que essa PG, ela só tem termos positivos. Se ela só tem termos positivos, a razão não pode ser negativa. Então, essa aqui a gente descarta. Então, a razão que a gente tem que tomar aqui é a razão igual a 4. E 4, pessoal, a gente encontra na letra A. A soma dos N primeiros termos da PG, a gente tem a PG aí. Observe que essa PG, ela tem elementos aí com sinais alternando, né? A gente chama essa PG de PG alternante. A razão dela é uma razão negativa, tá? É menos 85, ou seja, a soma dos N primeiros termos dessa PG
é igual a menos 85. Logo, esse n, ele equivale a quantos termos, né, que foram utilizados para que essa soma apareça a menos 85. Pessoal, vamos lembrar que a soma dos n termos de uma PG, como é que a gente faz? A gente vai pegar o A1 e vai multiplicar ele pela razão elevada ao número de termos menos 1 sobre a razão menos 1, tá? Nos livros, normalmente, vocês encontram essa formulazinha assim, ó. Sn é igual a mesma coisa, tá? A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, tá? É a mesma coisa, só que eu prefiro tirar o A1 e deixar o Q menos 1 em cima e embaixo e elevar o Q a n. Eu guardo mais fácil assim, tá? Mas vamos lá. A soma, ela é menos 85. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 85. Isso é igual. O A1 a gente tem, é 1. Então, 1 vezes qualquer coisa é o que vier do outro lado. A razão a gente tem também. É só dividir o segundo pelo primeiro ou o terceiro pelo segundo e por aí vai. Então, vamos dividir aqui, né? A razão é igual o segundo pelo primeiro. Menos 2 dividido por 1, a razão é menos 2. Então, a razão é menos 2 elevado a n, que a gente quer descobrir, menos 1. A razão é menos 2, menos 1. Então, agora, aqui a gente vai ter menos 85. Isso é igual a 1 vezes qualquer coisa, é o que está do outro lado. Menos 2 elevado a n, menos 1. E aqui a gente vai ter menos 3. Observa que esse menos 3 pode passar para cá multiplicando, vai ficar mais. Então vai ficar menos vezes menos mais, 85 vezes 3. Isso é igual a menos 2 elevado a n menos 1. Agora, 85 vezes 3 vai dar 240 mais 15, 255. Esse 1 passa para o lado de cá mais 1. Isso é igual a menos 2 elevado a n. Observa que aqui vai dar 256, isso é igual a menos 2 elevado a n. Ora, como o número aqui é positivo, né? Então esse n, ele é um resultado par. Não tem como aqui ser negativo e aqui ser positivo se o expoente for ímpar. Então ele tem que ser par. Então a gente já sabe que n, ele é par. E a gente sabe também que n, ele é natural, porque ele é uma quantidade de coisas, né? O número de termos é uma quantidade de coisas, é um número natural. Bom, se ele é par, esse negativo não existe. Então a gente vai ter 256 é igual a 2 elevado a n. Fatorando 256, a gente vai ter uma potência de 2. Então a gente tem 2 à oitava é igual a 2 elevado a n. Como as bases são iguais, os expoentes também são. n é igual a 8. E n igual a 8, então é a quantidade de termos que nós utilizamos aqui, somamos para chegar a menos 85. Tu vê que essa quantidade de 8 é pequena, né? Daria para fazer até na mão esse cálculo, ou seja, não precisaria dessa fórmula toda para se resolver a questão. Numa prova, então, fica bem atento às PGs, tá? Porque às vezes dá para resolver na mão um problema que normalmente deve levar tempo ou então, dependendo do momento, nem lembrar da fórmula aí, tá? 8 a gente encontra na letra A. A solução da equação. Aí tem uma equação aí. 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, mais reticências. Isso é igual a 2. É igual a quanto, né? Ou seja, a solução é descobrir o valor de x. Esse valor de x é igual a quanto? Pessoal, a primeira coisa aqui é o seguinte, se tem reticências no final e está somando, é porque tu está somando infinitas coisas. Então, a princípio, isso daqui é uma soma de infinitos termos de uma PG, tá? Agora, olha só, esse número 1, ele pode sair do outro lado, né? Eu posso tirar 1 daqui e tirar 1 do outro lado. Vai ficar assim, x mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, mais reticências é igual a 2 que perdeu 1, ficou 1. Agora a gente está somando infinitas coisas e está dando 1. Ora, esse problema é de PG e é a soma de infinitos termos de uma PG. A fórmula disso daqui é, troca o sinal do A1, né, do primeiro termo, divide pela razão menos 1. É só isso, tá?
Então, troca o sinal do primeiro termo e divide pela razão menos 1. Ora, o primeiro termo a gente tem. O primeiro termo, ele vale x. A razão também não é difícil. É só pegar o segundo e dividir pelo primeiro. X ao quadrado dividido por x, a gente chega na razão igual a x. Então, a gente tem a razão x e tem o A1 x. Então, esse cálculo vai ficar assim. A soma de infinitos termos é igual. No lugar do A1, vou colocar x. Então, vai ficar menos x. E aqui embaixo vai ficar x menos 1. Ora, mas a soma de infinitas coisas é o número 1. Então, nesse caso aqui é o número 1. Isso aqui vai ficar menos x, x menos 1. Passa para cá multiplicando, vai ficar x menos 1 é igual a menos x. Passa o x para o lado de cá, passa o número para o lado de lá. Vai ficar x mais x é igual a 1, que foi para o outro lado. 2x é igual a 1. Como ele cria a solução, cria o valor de x, passa o 2 dividindo, então nós vamos ter x igual a 1 dividido por 2. Então, essa é a solução do problema e essa solução a gente encontra na letra B.